Agora é hora de falar com Deus. Momento de oração. Santa noite, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria no teu coração, na tua família, na tua realidade. Peço licença aí entrar na sua casa, na sua realidade, na sua vida, nas suas alegrias e também nas suas tristezas. Meu nome é Maicon Misael, como o Cleito aqui colocou. Faço parte de uma missão que chama Gladiadores do Rei, sou servo desta missão, sirvo aos irmãos, a Deus e à igreja. Deixo aqui meu abraço à minha família, Aline, às minhas filhas Vitória, Eloá e a Esther, que está nos ouvindo agora, nos vendo. E todos os meus irmãos de caminhada, da missão Gladiadores do Rei. De ombro a ombro, irmãos, vamos traçando o nosso caminho e vamos implantando o reino dos céus aqui na terra. Deixo um abraço aqui também para o meu irmão Rafael, a esposa Fabiana, que esteve aqui ontem, e para todos os filhos, que é uma tribo, é muita gente. Então, irmãos, você que pegou já a sua palavra, a palavra de Deus, narrada pelo apóstolo Marcos, pelo discípulo Marcos está no capítulo 14, no versículo 32, está escrito e é verdade. Foram em seguida para um lugar chamado Getsêmani. E Yeshua, Jesus, disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhe: a minha alma está muito triste, com uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com face por terra e orava, que se fosse possível passasse dele aquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo é possível para ti. Afaste de mim este cálice, contudo não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida foi ter com seus discípulos e achou dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar comigo uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, disse ele. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando então, achou-os novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhe: dorme e descansai. Basta, veio a hora, o Filho do Homem vai ter que ser entregue à mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aproximai-vos, aproxima aquele que há de me entregar. Até aqui, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós adentramos esta palavra, aqui nós estamos no começo dos princípios das dores de Jesus. Aqui, ele está entrando no seu suplício. Quando nós adentramos a esta palavra, aqui diz que ele estava a um lugar chamado Getsêmani. É interessante que todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos para um propósito. E quando nós não correspondemos a este propósito, e nós vamos tentando tampar este buraco que há dentro da nossa alma, com tantas outras coisas. Mas quando nós entendemos qual é o nosso propósito, quando nós aderimos a este propósito, quando nós fazemos parte e deixamos esse propósito fazer parte da nossa realidade, nós começamos a entender qual é o sentido maior deste propósito. Porque quando Jesus, imagina, o Senhor ali, ninguém sabe se ele tinha jantado, ninguém sabe se ele tinha almoçado pelo menos.
Mas quando chegou ali ao pé do Monte das Oliveiras, chamado ali Getsemane, é uma palavra hebraica que diz assim, a prensa do azeite ou a prensa do óleo. Getsemane, a prensa do óleo. E por que então Jesus escolheu este lugar? Por que então Jesus escolheu este lugar para começar ali a sua angústia suprema? Para começar ali o seu derramamento de sangue, para começar ali o seu propósito, para começar ali aquilo que ele nasceu para fazer. Por quê? Por que ele escolheu esse jardim? Quando nós entendemos jardim aqui, nós sul-americanos, no ocidente aqui, nós entendemos um jardim florido, cheio de flores. Mas no oriente, não é um jardim como nós entendemos, cheio de flores, não. É como um pomar. Getsemane significa prensa do óleo. Ficava ali naquela montanha onde tinha um pomar de olivas que dá a azeitona que dá o azeite. É um óleo. Entende que nossa vida, meu irmão, minha irmã, é um grande propósito. E a nossa história, ela é feita de fases. E esse propósito, ele passa por várias fases da nossa vida. No entanto, que nós adentramos a segunda-feira e vem o primeiro dia domingo, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O sábado para os judeus é o sabate, onde vira os rolos, os pergaminhos e outras leituras. Ali são acrescentadas para uma nova semana, para uma nova fase. Assim é a nossa vida. A nossa vida não é feita só de fases de ascésia, de crescimento, não. A nossa vida também não é feita também só de vale da sombra da morte, também não. A nossa vida é feita de fases, de degraus, que nós vamos subindo, adquirindo ali, dentro da perfeição a qual Deus quer nos colocar, quer nos graduar. Então, quando nós olhamos aqui Jesus, entenda bem que a Bíblia começa dizendo, foram em seguida do quê? Porque antes disso, aqui Jesus, no capítulo 14 ainda, ele que institui a Santa Ceia, a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Aqui ele institui a Santa Ceia, aqui ele entrega o seu corpo e diz, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. Entenda bem, aqui ele fala de comer e de beber. E aqui ele fala do cálice. Depois aqui justamente ele vai anunciar a negação de Pedro. Porque quando ele começa a predizer ali o que ia acontecer, a entrega dele na mão dos pecadores, Pedro começa ali a relutar, dizendo, eu vou com o Senhor aonde o Senhor estiver, onde o Senhor for eu vou acompanhar, eu estou lado a lado contigo, Jesus, nós vamos para onde o Senhor for, eu estarei junto. E Jesus olhou para aquele entusiasmo, aquela empolgação de Pedro e diz, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes? E assim aconteceu. O galo cantou e antes disso, Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois logo aqui, ele sai ali da Santa Ceia, ele sai da Santa Ceia e ele vai ali, ele percorre a encosta ali do Monte das Oliveiras, ele entra ali pelo ribeiro do Vale do Cedron, ele passa ali pelo Monte Sião, que é o Monte das Oliveiras, você via o Monte Sião onde ficava o templo ali, onde ficava o lugar da adoração, o lugar da contemplação a Deus, o lugar de ter um relacionamento com Deus. Então do Monte das Oliveiras onde ele estava, ele contemplava o templo, aonde estava o lugar propício para adoração. Entende que Jesus ali, ele está, e os discípulos um dia chegaram a se deslumbrar por esse templo, que formosura, que grandeza, que grandiosidade é este templo, e Jesus fala, não sobrará pedra sobre pedra deste templo. E quando nós entendemos Getsemane, a prensa do óleo, ali era uma plantação de pés de oliva, onde dava azeitona. E ali, aos pés do Monte das Oliveiras,
Ali tinha como se fosse uma fábrica, uma prensa manual, aonde era colocado as olivas. Nós entendemos aqui que tem 5 processos, o Getsemane, a prensa do óleo. Nós temos que entender esses processos a qual Jesus passou ali dentro do Getsemane. E quando ele entra ali no Getsemane com seus discípulos, a primeira coisa que eu aprendo com Jesus aqui, que ele diz: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, e começou a ficar com angústia, e disse-lhe: a minha alma está numa tristeza profunda, mortal, ficai aqui e vigiai. Quando eu começo aqui a ver os primeiros passos de Jesus em rumo ao Calvário, ao Gólgota, eu começo a entender aqui os ensinamentos que ele deixou, não verbalmente, mas com as suas atitudes. Quando ele chama Pedro, Tiago e João, a parte dos outros dos 11, porque Judas já tinha saído para entregar Jesus em troco das moedas de prata. Então ali, por que ele separou Pedro, Tiago e João, chamou eles à parte? Eu começo a entender aqui o que o Senhor já começa a nos ensinando, que na nossa vida, no processo da nossa vida, meu irmão, nas angústias supremas da nossa história, nós temos que ter esta visão, esse ensinamento, e trazer e colocar isso em prática em nossa vida. Porque quantas vezes nós estamos na angústia, quantas vezes nós estamos enfrentando a dor, quantas vezes nós estamos enfrentando o desemprego, a enfermidade, quantas vezes nós estamos enfrentando grandes problemas da área da mente, do psíquico, quantas vezes nós estamos enfrentando problemas dentro do matrimônio, com os filhos e tudo mais. E nós começamos a partilhar com todo mundo, nós começamos a pedir oração para todo mundo, nós começamos a espalhar os 4 ventos deste mundo, tudo aquilo que nós estamos passando. Aqui, Jesus vem nos ensinar primeiramente que nós temos que ter a mesma postura com o que ele teve quando estava no momento de dificuldade, quando estava no momento de dor, quando estava no momento de angústia. Nós necessitamos de Deus, mas nós precisamos das pessoas, nós precisamos dos irmãos, mas não é qualquer irmão, não é qualquer pessoa, não é muitas vezes as pessoas lá do trabalho, lá do seu convívio, são pessoas dentro da casa de oração, e não também são todas, só Pedro, Tiago e João. Eu começo a aprender com Jesus aqui, que a nossa história, para vencermos as etapas da nossa vida, as fases da nossa vida, nós temos que eleger na nossa história, para que você possa ali desabafar, para que você possa chorar as suas angústias, as suas esperanças ali no ombro de um irmão, mas somente poucas pessoas. Quantas pessoas hoje começam a espalhar muitas coisas, até mesmo da sua vida particular, das suas misérias, dos seus pecados, para tantas outras pessoas. E não entenderam aqui o primeiro propósito, que nós temos que escolher, nós temos que eleger pessoas fiéis, que vão ouvir, que vão falar a verdade, que não vai passar a mão da nossa cabeça, que não vai nos bajular, que não vai confortar muitas vezes com palavras doces o nosso problema, mas que vai olhar, vai acolher a nossa dificuldade, vai acolher o nosso problema, mas também vai dar uma palavra de correção se isso for necessário. Vai dar uma palavra ali de esperança se isso for necessário. Vai dar uma palavra forte ali. E muitas vezes, meu irmão, não é palavra nenhuma, é fazer como os 3 amigos do patriarca Jó, entrar dentro daquele buraco e ficar com ele ali. Simplesmente dizer assim: eu estou contigo, meu irmão, dentro ou fora da igreja. Que melhor seja dentro da casa de Deus, que melhor seja dentro da casa de Deus, onde nós vamos encontrar os verdadeiros amigos. E não são todos, meu irmão, e não são todos. São o primeiro ensinamento que eu aprendo com o Senhor no momento de angústia. É interessante que aqui diz em Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É interessante que ele foi moído, ele foi prensado, ele foi aniquilado ali.
E ele sofreu tudo isso no Getsemane, na prensa do óleo, onde havia ali uma máquina manual, onde prensava o óleo, colocava as azeitonas dentro de um saco. Primeiro o óleo que saía, colocava as azeitonas dentro de um saco, e de maneira natural, chama as primícias. O primeiro óleo que escorria daquela primeira colheita. Olha que diz, que lindo que diz em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, como o primeiro fruto da colheita. As azeitonas eram colocadas dentro de um saco ali. E por prensa natural, nenhum esforço externo era aplicado, era empregado sobre aquele saco cheio de azeitonas. E naturalmente, pelo peso das azeitonas que ali estavam pressionando, e era soltado aquele primeiro, a primícia, o primeiro óleo, era aquele azeite virgem, era aquele azeite puro, era aquele azeite fino. E esse azeite, azeite de primícia, que era o primeiro óleo, sem esforço externo, de maneira natural, de livre, espontânea vontade, como Cristo também abraçou a causa da salvação, se entregando a Ele, a morte de cruz, de livre, espontânea vontade Ele foi. De livre, espontânea vontade Ele foi para o Getsemane. Ele foi para a prensa do óleo, Ele foi para ser prensado. Ele foi para ser prensado, ok? Muitas pessoas dizem assim: qual foi a angústia suprema de Jesus? Que ele chegou a suar sangue. É um efeito. Isso, dentro da medicina, ele tem um nome: hematidrose. É uma angústia tão grande que as glândulas sudoríferas, elas começam a se romper, os pequenos vasos de sangue começam a se romper. Isso acontece, mas é um efeito muito raro, aonde eles têm que estar ali sob muita pressão, sob uma angústia tremenda. Eles têm que estar ali sobre uma angústia, uma dor. Ele tem que estar angustiado naquele momento. A pessoa tem que estar num estresse muito elevado, tem que estar no estresse ali, numa situação muito, muito complexa, aonde as veias e microveias começam a se romper, ele começa a suar sangue. Nós entendemos que ele fez um ato profético, ele ir ali na prensa do óleo, no Getsemane, também para ser prensado. Ele estava fazendo uma alusão daquilo que acontecia com as azeitonas. Entenda que a azeitona por si só, ela não tem um valor tão alto, mas quando ela passa pelo processo, aí sim, você vai comprar 1 litro de azeite extra virgem, você vai pagar caríssimo. Assim é a nossa vida, assim é a nossa história, assim é a nossa caminhada. Quando nós entramos no processo, às vezes nós não temos tanto valor. Mas quando nós passamos pelo processo, nós olhamos para trás e tão grandes vitórias nós tivemos, tão grandes vitórias Deus permitiu que nós tivemos. Entenda, meu irmão, minha irmã, nós temos que enfrentar os processos da nossa vida. Nós temos que encarar os processos da nossa vida. Nós não podemos pular etapa. Nós não podemos passar de um degrau para um outro. Nós temos que ir de degrau em degrau para que nós possamos concluir este processo e chegar neste propósito. Então ali, o primeiro azeite que era extraído daquelas frutas, daquela azeitona, era o azeite virgem, extra virgem. E este azeite, ele não era para um outro propósito, se não for para alimentar o menorá, ou o candelabro que estava no templo. Olha, Jesus sendo prensado, e o seu primeiro azeite, ali, os primeiros suores de sangue que gotejavam ali, daquela angústia tremenda a qual ele estava ali passando, era para alimentar o quê? O candelabro do templo que estava do outro lado. Ele via o templo ali do outro lado, no Monte Sião. Ele via o templo no Monte Sião, e ali ele estava suando sangue como primícia. Era o primeiro óleo que era escorrido. O primeiro óleo daquela azeitona era separado, era levado para o candelabro. O candelabro, ele tinha sete hastes, aonde ele era abastecido ali
por este primeiro óleo, esse primeiro azeite. Era um azeite virgem, fino, era um azeite muito caro, e somente esse tipo de óleo poderia ali abastecer aquele candelabro, o menorá, aonde o fogo era colocado. Era como ali no Ato dos Apóstolos, quando eles viveram Pentecoste ali no Ato dos Apóstolos, as 7 chamas, os 7 dons do Espírito Santo que desceu sobre a igreja. Ali primeiramente é uma prefiguração do que ia acontecer. Jesus, a ele estava sendo prensado para que o seu primeiro óleo, a sua primeira virtude era extraída daquela azeitona, e todo aquele peso que estava sobre ele eram os nossos pecados. Era nós que estávamos com ele, pressionando ele. Alguém disse assim: irmão, mas por que ele entrou numa angústia suprema? Por que Jesus chegou a dizer: Pai, se preciso, se necessário for, afaste de mim esse cálice? Por que então ele chegou a dizer: Pai, se possível for, afaste de mim esta hora, diante de mim esta hora? Mas contudo seja feita a tua vontade. Eu quero dizer para você que nos momentos difíceis da nossa vida, meu irmão, minha irmã, você sabe muito bem disso, nós vamos pensar em desistir. Nós vamos pensar em entregar os pontos. Nós vamos pensar em abandonar tudo. Porque servir a Deus, irmão, é muita luta, é muita batalha. Servir a Deus é extremamente necessário você ter resistência, você ter persistência, você ter insistência. Ninguém serve a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ninguém serve a Deus de qualquer jeito, do seu jeito. Não, tem que ser do jeito dele, tem que ser da forma dele, tem que ser conforme as regras, tem que ser conforme o processo. Então aqui ele nos deixa um sinal. Quando ele é prensado, são todos nós. A humanidade inteira estava sobre Jesus ali, pressionando ele de maneira natural, de livre e espontânea vontade. Ele foi para a prensa do óleo, e este primeiro óleo ali acendia o candelabro. Eu lembro de Sansão. Sansão foi um juiz que julgou Israel. Ele tinha uma força descomunal. Ele também tinha 7 tranças, e quando cortaram as 7 tranças dele, e Dalila ali era o sono da luxúria, onde ele dormiu no colo de Dalila e foi persuadido por Dalila, e vieram os filisteus e cortaram as 7 tranças de Sansão, e ele perdeu a força. Eu quero dizer para você: não permita que corte as 7 chamas do Espírito na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não permita que arranque de você os dons que você recebeu. Não permita, meu irmão, para que você possa viver o processo e chegar no propósito. Você não pode permitir que o sono da luxúria, o sono da preguiça, o sono do descaso venha sobre você, e você seja ceifado, e você seja amputado ali daqueles dons que Deus colocou sobre você. E ele vence, e ele passa ali o primeiro óleo. Aí vem ali, dentro da colheita das azeitonas, vem o segundo processo. O segundo processo é ali, usa de força manual, ou sacos de azeitona sobre sacos ali de força manual. Ele é pressionado ali. Para quê? Para que saia um outro óleo, não tão puro como o primeiro, mas também muito essencial para a nossa vida. Ele era usado para os alimentos, era colocado nos alimentos, para que possa fazer algum tipo de salada, algum tipo de alimento. Era usado essa segunda leva, essa segunda retirada de azeite. E nós entendemos alimento quando Jesus disse assim em João 8, quando ele diz assim, mas João 8, eu sou a luz do mundo, menorá. Ele está falando dele, eu sou a luz do mundo. Então ele abastece ali a menorá, que abastece o templo. E o fogo que era acendido nessa menorá era tirado do altar de incenso, que era tirado do altar do holocausto, que era aceso ali muitas vezes pelo dedo de Deus. E ali era abastecido, era aceso o altar de incenso. Depois este fogo era pegado e levado para o menorá.
Ele está falando dele, eu sou a luz do mundo. Agora a segunda leva está em João 6, porque a segunda leva deste azeite, que aí usava força, não mais natural, mas uma prensa. Ele era prensado ali, era saída a segunda leva, não tão puro como a primeira. Está escrito em João 6, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. É este alimento. Jesus se faz alimento. Jesus se faz alimento. Primeiro ele é a luz do mundo. Agora ele se faz alimento. É por isso que nós temos que nos alimentar de Cristo. É por isso que a Igreja Católica não tem somente um memorial, uma lembrança, não. Tem o corpo, o sangue, a alma e a divindade. É só procurar os milagres eucarísticos. É só procurar os milagres eucarísticos e você vai ver que nós comungamos, o que nós adoramos não é um pão qualquer. É o pão que descido do céu. É o pão que Deus nos deu, que Jesus nos deu através do seu próprio corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, que é dado por vós. Ele se fez alimento para que nós possamos consumi-lo. Ele se fez alimento para habitar dentro de nós. Emanuel, Deus conosco, Deus dentro de nós, para habitar como um alimento verdadeiro, único e real dentro de nós. Então ele passa pelo segundo processo. O terceiro processo, nós entendemos que a terceira leva de óleo que é tirado ali daquelas mesmas azeitonas, é retirado dela o óleo para ungir feridas. Aí usa mais força, aí usa mais pressão, aí usa mais empenho, é arrochado. A nossa vida é feita assim, irmão, cada passo, a cada dia nós enfrentamos algo muito maior. Olhamos para Davi, quando Davi enfrenta um urso por causa das ovelhas, ele vence o urso, olha o propósito. E depois ele vence um leão, ele mata um leão por causa das ovelhas malhadas, ele vence outro propósito, as etapas da vida. E depois ele vence o urso, o leão, depois ele enfrenta Golias. Ele enfrenta Golias e derruba Golias. E depois ele enfrenta Saul. E depois ele se torna rei. Você quer chegar num patamar acima, meu irmão? Você tem que enfrentar os degraus. Você tem que enfrentar as etapas da sua vida. Tem gente que pula etapa. Quantas pessoas que nós conhecemos que pula as etapas da vida? Jesus não pulou nenhuma etapa. As pessoas assim, quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou livremente. Ele se entregou livremente. Ele, como aquela azeitona, entrou dentro do saco da pressão. E ali ele se fez óleo. Ali ele foi prensado. Ali ele foi transformado. Você entende? Que quando nós entramos nesse processo de caminhar com Jesus, quando nós entramos nesse grande processo, essa grande aventura de caminhar com Jesus, meu irmão, nós passamos por um processo, e todo processo traz uma transformação. Quando você vê alguém que diz passar pelo processo e não vê transformação nesta pessoa, nesta missão, nesta comunidade, neste projeto, nesta família, quando você não vê a transformação, algo está errado, está pulando fases, não está querendo entrar ali no Getsemane, na prensa do óleo, quer muitas vezes gozar das glórias de Deus, dos galardões que Deus reservou para nós, mas não quer passar pelo processo do Getsemane, não quer entrar ali, você entendeu? Em oração, em jejum, não quer participar, ser participante com Cristo somente das glórias, não, ali das agonias, das angústias e das dores de Cristo. E esta semana é a semana maior que estamos vivendo, é a Semana Santa, a qual nós contemplamos toda a agonia de Jesus. O primeiro lugar que ele derramou sangue foi no Getsemane. O primeiro lugar onde ele derramou o seu sangue santo, o seu sangue que nos liberta, cura e nos dá direito à vida eterna, foi no Getsemane. E diz que escorreu e encheu a terra de sangue. Entende? Que nós temos que passar por este processo, meu irmão. Esta terceira leva,
que era arrancado deste processo que era feito com azeitonas, e foi feito com Jesus e é feito conosco. Era para ungir as feridas. Em Isaías 53 diz assim: pelas suas chagas fomos curados. Nós somos curados pelas chagas de Cristo. A primeira chaga ali que Jesus enfrentou, uma chaga também psicológica. Porque qual foi a maior angústia de Jesus no Getsemane? Não foi somente o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que estavam ali, de todos aqueles que haveriam de nascer, até a última vinda de Cristo, estava pesando sobre ele naquele momento, não somente isso, mas a distância do Pai. A distância do Pai. A ligação dele com o Pai era tão grande que quando ele sentiu que o pecado da humanidade distanciou ele do Pai. Entenda, meu irmão, que ele enfrentou tudo isso como homem, como eu e você. Ele sentiu as coisas que você sentiu, que eu senti. Ele passou por aquilo que você passou, o que eu passei: desprezo, maus tratos, descrédito, cusparado, humilhado, vilipendiado. Por tudo que você passou, ele também passou, somente não passando pelo pecado. É por isso que em Gálatas 3:13 diz assim: maldito é aquele que é suspenso no madeiro, e ele se fez maldição por nós. Ele foi pendurado no madeiro para se fazer maldição, para que a maldição que estava da lei sobre nós recaísse sobre ele. E ele ficasse não como figura humana, mas desfigurado, não tinha beleza em si. Começou o martírio de Cristo, não na flagelação atada à coluna em casa de Pilatos, não também na coroação de espinhos, e não ali no carregamento da cruz pela via dolorosa, e nem na crucifixão no alto do Gólgota, não, mas começou ali. No Getsemane, ele começou na prensa, ele já começou na dificuldade, na luta e na peleja. É por isso, meu irmão, que você está enfrentando muitas coisas. Nós entendemos também que tem o sofrimento ativo e o sofrimento passivo. O sofrimento ativo é aquele que eu faço por merecer. Alguém me exorta: irmão, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, não toma essa estrada, não toma esta atitude. Você vai, toma, e você passa por um sofrimento. É o sofrimento ativo. Mas o sofrimento passivo é aquilo que você nunca fez nada, é aquilo que você não fez nada para merecer, você não ativou nada para que isso venha acontecer na sua vida, mas você está enfrentando isso. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora? Fala: irmão, eu não fiz nada para merecer, estou passando pela humilhação, pela traição, pelo divórcio, estou passando pela prova com meus filhos nas drogas. Eu tenho uma pessoa da minha família que está lá na UTI, está lá na cadeia. Eu quero dizer para você, meu irmão, no final deste processo, no final deste propósito a qual Deus colocou você, aguenta firme o Getsemane, porque naquele momento ele disse: Pai, se for possível, adiante de mim esta hora, afaste de mim esse cálice. Já pensou, meu irmão, se naquele momento a oração dele fosse só essa, parasse por ali, não haveria nenhuma vírgula? Eu quero dizer para você que as pessoas colocam vírgula na nossa vida, as pessoas colocam ponto final, as pessoas colocam ponto de exclamação, mas a nossa história não termina aqui, a história da nossa família não termina aqui, a nossa missão não termina aqui, o nosso propósito não é só isso, tem mais. Então nós temos que enfrentar o Getsemane, esta prensa. O mundo quer nos pressionar, o mundo vem nos pressionando com ideologias, com pensamentos, com filosofias vãs. E agora eles começam de cedo, justamente dentro da escola, nas crianças, querendo perturbar a cabeça da criança, querendo ali desconstruir aquilo que nós ensinamos dentro da família. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós temos que estar firmes. Nós temos que estar ancorados nos passos de Jesus, enfrentando ali todos os processos a qual Jesus passou. E ele foi ferido para que as suas feridas viessem como bálsamo sobre as nossas feridas. Sobre as pisaduras de Cristo nós somos curados. Olha que Isaías fala isso: pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele fala algo lá no futuro, mas que ele já estava recebendo pela fé naquele momento.
Nós temos que acreditar, nós temos que crer, porque sabemos em quem temos crido, em quem temos apoiado. Só Ele tem palavras, só Ele tem palavras de vida eterna para nós. Só Ele é o resultado na nossa vida, só Ele é a conclusão final do nosso propósito. Só Ele é o que nós esperamos de maior, de mais esplendoroso na nossa vida. Não devemos nos ancorar em ninguém. Olha, Jesus pediu para Pedro, Tiago e João orar com ele ao menos 1 hora. E por 3 vezes ele voltou aonde ele estava e eles estavam dormindo. Quantas vezes nós estamos dormindo nos propósitos que Deus colocou para nós? Quantas vezes nós adormecemos com o sono da luxúria, o sono da preguiça, o sono do orgulho, o sono da avareza? Quantas vezes nós adormecemos e não podemos vigiar com o Senhor ao menos 1 hora, ao menos uma fração de um tempo? Mas hoje nós somos convidados a atravessar esta prensa para uma transformação real dentro da nossa mente, meu irmão. Transformação de mente não é parar de usar droga, parar de beber, parar de trair a mulher, não. Transformação de mente é uma metanoia, é uma mudança de consciência. Aqui ele estava ensinando Pedro, Tiago e João, que tinham mais elevação espiritual, para enfrentar as ardúrias da vida, porque ele sabia que Pedro e Tiago iam ser martirizados, porque ele sabia que João ia para o cárcere. Ele sabia de tudo isso que ia acontecer com os discípulos, então ele estava externando o ensinamento através de suas atitudes. O que nós temos que entender, meu irmão, que os processos que Jesus passou, nós vamos passar também. Entenda que ali, quando era prensado pela 3ª vez, saía aquele óleo que já estava meio misturado, já estava cansado, como Jesus ali estava também cansado, fadigado por aquela circunstância que era uma pressão psicológica que ele estava enfrentando. E também entra pelo 4º processo. O 4º processo da azeitona era prensado com mais força, com mais rigor, e ali os pedaços começavam também a sair junto com o óleo, e esse óleo era usado para a limpeza, para lavar. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Antes da sua entrega para o seu martírio, ele lava os pés dos discípulos, e Pedro olha para Jesus e falou: Senhor, Tu és mestre, eu sou aluno, eu que tenho que lavar teu pé, tu não vai lavar meu pé. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, se eu não lavar teu pé, não tem parte comigo, Pedro. Ele falou: então me dá um banho inteiro, Senhor, me dá um banho inteiro, Senhor. Aí Jesus olhou para ele, eu imagino que Jesus sorrindo olhou, falou: Pedro, Cefas, já estás limpo pela minha palavra. É a palavra de Deus que nos limpa. É a unção da palavra de Deus. É o óleo, é a unção da palavra de Deus que nos limpa, meu irmão. Ele falou assim: já estás limpo pela minha palavra. Só que tem uma coisa que a palavra de Deus não limpa. Sabe qual que é? É aquela que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. É a nossa parte do milagre. Seja sócio de Deus no milagre. Não jogue nas costas de Deus. Não jogue tudo para que Deus possa fazer aquilo que você pode fazer. Seja ali colaborador, sócio com Deus no milagre da sua vida. Se a palavra de Deus limpa a consciência do homem, limpa o entendimento do homem, então os pés, que é sinal ali de santidade, quem vai limpar vai ser você, porque a última vez que ele limpou os pés dos seus discípulos, era para que eles tivessem ali naquele momento, seria apagado todos os pecados dele, e eles tivessem uma caminhada limpa, como são belo, como são puro, os pés dos mensageiros que anunciam o evangelho da paz. Os nossos pés têm que ser puros. Aquilo que nos leva para a bênção também pode nos levar para a maldição, para o pecado. Então nossos pés, os pés é sinal de santidade, e quando ele lava os pés dos discípulos e envia eles para ser revestidos, está em Atos dos Apóstolos, eles recebem o Espírito
Espírito de Deus na sua totalidade, e ali eles vão em missão, em saída, e já começa Pedro pregando e convertendo 3.000 homens, e ali começa a igreja missionária, a igreja em saída, a igreja com os pés limpos, a igreja com a unção, a igreja que põe a mão e cura, a igreja que é luz, a igreja que é a graça de Deus. Ali começa o processo, a conclusão do propósito, meu irmão. E além disso, nós entramos para o quinto processo. O quinto processo, as azeitonas eram prensadas com toda a violência. Era destruído, como Jesus foi, destruído, esmagado, aniquilado, e os pedaços maiores começam também a sair junto com aquele último óleo. É o último óleo que sai, é ali das azeitonas. Esse óleo servia para iluminar a vida das pessoas, a caminhada das pessoas. Olha que interessante. Quando começa a falar das bem-aventuranças, no Mateus capítulo 5, e começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles de coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando disserem falso testemunho contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai-vos, porque será grande vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui Jesus estava falando das bem-aventuranças. Ela começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. São 2 capítulos que Jesus dedica ali a falar das bem-aventuranças. Ele fala para todo o povo que ali está, mas de repente ele tira os olhos do povo e olha para os seus discípulos e diz: vós sois sais da terra, vós sois a luz do mundo. Aqui entra o quinto propósito, a quinta etapa ali daquele azeite. O último azeite, o último óleo, aquele restinho de óleo ali era extraído para as lamparinas que iluminava o caminho das pessoas. Assim somos nós, meu irmão. Nós somos prensados até o último como um feijão dentro da panela, para que outros possam se alimentar da minha vida, da sua vida, da sua história. Nós não vamos morrer, nós vamos viver através do nosso testemunho na vida das pessoas. Nós seremos lembrados pelas nossas atitudes, não pelas nossas palavras, mas pelos triunfos de vitórias que Deus vai nos conceder, se nós soubermos passar pelos processos até chegar no propósito, meu irmão. Aqui é o último propósito, e aqui Jesus ali, ele é esmagado, e o óleo dele é derramado sobre todas as pessoas. Nós somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós somos os luzeiros. Quantas pessoas estão perdidas no mar da vida? Quantas pessoas estão à deriva no mar da vida? Quantas pessoas estão agora sem rumo? Quantas pessoas estão sendo enganadas pelas ideologias, pelas máximas desse mundo, pelas palavras convincentes de grandes homens intelectuais? Quantas pessoas são enganadas e acham que estão certas dentro da casa de Deus? Quantas pessoas vão para a fila da comunhão comungar o corpo e o sangue de Cristo, mas não estão vivendo corretamente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus estipulou para nós, e acham que estão certas. Eu não estou falando aqui em tom de acusação não, meu irmão, porque outrora também eu tinha muitas atitudes na minha vida que eu achava que estava certo, eu achava que estava no caminho da luz, mas alguém chegou para mim e com amor me exortou dizendo: meu irmão Maicon, você está no caminho errado, você está tendo uma visão conturbada, distorcida, minimizada, reduzida da verdade, e me explicou a verdade, e eu pude
como umas escamas caindo dos meus olhos, contemplar a luz de Cristo, e eu me tornei também luz de Cristo. Não é que eu não peque mais, não, mas eu sei agora o meu papel neste grande propósito que é viver na terra. Não é somente para nascer, comer, morrer, constituir família e já era, não. Nós nascemos para fazer a diferença, nós nascemos para ser pontes, para ligar de um lugar ao outro. Quantas famílias, quantas pessoas estão vivendo a separação, quantos casais estão vivendo a separação, quantos filhos estão separados dos pais. Aqui entra o papel da igreja, para ser o quê? Para ser a luz que dá um norte, que dá um rumo, que ilumina o caminho daqueles que estão cegos. Nós não podemos ser cegos guiando os cegos, meu irmão. Nós temos que ser luz, como um farol no meio do mar, e todos os marinheiros possam enxergar aquele farol, e daquele farol ter um norte para a sua vida. Nós temos que ser sincero, irmão, verdadeiro com o irmão, no amor, mas nós temos que falar a verdade. Quantas pessoas estão vivendo o engano da mentira, pensando que está vivendo a verdade? E luz, e o Senhor veio nos conceder. Não somos nós que brilhamos, mas é a graça de Deus que está dentro de nós, é a fagulha divina, é o amor do eterno. Nós somos a insistência do amor de Deus nessa terra, meu irmão. Você é a insistência do amor de Deus nesta terra, na sua família, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, aonde você mora, na sua cidade. Você pode mudar uma cidade. Olha, apóstolo Paulo pregou em Éfeso por 3 anos e converteu quase que toda aquela cidade. Todos os magos, as pessoas que faziam parte de magia negra, de candomblé, de ocultismo em geral, queimaram seus livros em praça pública. Um homem só pregando converteu uma cidade. Imagina, meu irmão, imagina o que você pode fazer na sua família, imagina o que você pode fazer na sua rua, imagina o que você pode fazer no seu bairro, imagina o que você pode fazer na sua escola, imagina o que você pode fazer nesta cidade de Limeira. Vamos, é nossa, a incumbência é nossa, e essa responsabilidade é nossa de mudarmos a situação da cidade onde nós moramos, porque tem muita gente que já se conformou com este mundo. Sabe aquela pessoa que diz assim: irmão, quando vê uma notícia trágica ali na televisão, num canal de notícia, e diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa, é a pior palavra que a pessoa pode dizer, porque ela está jogando no outro, ela não assume. Quando diz não conformeis com este mundo, está dizendo, não é olhar para uma situação trágica e dizer assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, o que eu posso fazer para modificar essa situação, o que eu posso colocar em jogo, o que eu posso de deixar da minha vida para mudar essa situação. Só quem entra no Getsemane consegue entender o processo. Só quem entra no Getsemane consegue ultrapassar o processo de cada dia. E assim foi nosso Senhor, vendido por um beijo. No Evangelho de João ainda ele diz para Judas, amigo, só no Evangelho de João, amigo, por que me traz com um beijo? Dali ele foi levado para a prisão Antônia, para um julgamento irregular, à noite. E o processo dele continua. Cabe a eu, cabe a mim e cabe a você encarar a cada dia, colocar a nossa cara para bater. Porque um verdadeiro líder, quando o bicho pega, quando as coisas ficam difíceis, ele coloca a cara para bater. Ele não foge, não se esconde, mas ele dá a cara para bater. Ele é o primeiro das fileiras. Feche os seus olhos agora. Nós temos 3 minutos. Eu quero que você pense agora. Será que eu estou sendo prensado, Senhor? Será que eu estou murmurando diante da circunstância que eu estou passando, a enfermidade? É o trabalho que eu sou perseguido? É minha família que me crucifica, que me julga ou pré-julga?
Você não sai de dentro da igreja. Você não sai de dentro da casa de oração. E a sua vida está assim? Quantas pessoas hoje estão vivendo o processo de perder um filho? Temos isso na nossa missão. E não é a primeira vez que nós vivemos isso com os nossos irmãos. Eu quero dizer para você que aquilo que nós colocamos para ser prensado no Getsemane, tudo que você coloca no altar, ele é valorizado 1000 vezes. Eu estou dizendo tudo que você ofertou a Deus, seu tempo, tua juventude, tua mocidade, tua família, teu tempo com a tua família, para você estar servindo a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar sua família, não. Eu estou dizendo que dentro de uma regra, dentro de uma cronologia, você muitas vezes deixa de estar com a tua família para estar servindo a Deus, servindo aos irmãos. Você que sofre humilhação dentro da casa de Deus, que as pessoas não acreditam no seu chamado. Por que não acreditaram no nosso chamado quando nós começamos esta missão chamada Gladiadores do Rei? Muitas pessoas dizem, como uma palha seca, daqui a pouco acaba esse fogo. Mas esse fogo está sendo até hoje queimando no candelabro de Deus. Até hoje esse fogo está queimando, modificando a vida das pessoas, alavancando ministérios, modificando, restaurando famílias. É a luz de Cristo que brilha dentro de nós. Até hoje, esta missão, agora eu quero abranger a Igreja de Cristo. A Igreja Católica vem acalentando as enfermidades, vem acalentando as feridas daqueles que sofrem. Ninguém passa fome. O que nós passamos é uma necessidade de atenção. Nós passamos uma necessidade de atenção. As pessoas não têm mais atenção com o outro. As pessoas não olham mais nos olhos um do outro. E você talvez não é olhado, não é reparado. Talvez o que você faz dentro da tua casa, cozinhando, minha irmã, lavando a roupa dos teus filhos, ninguém fala um obrigado para você. Ninguém fala muito obrigado. Mãe, que delícia essa comida, muito obrigado. Que Deus te abençoe, mãe. Não, ninguém repara naquilo que você faz com tanto amor. Mas eu quero dizer para você, Deus repara tudo que você faz no silêncio do cotidiano da sua vida. Deus repara aquilo que você empreende amor. Nós temos que empreender amor em tudo que nós vamos fazer. Nós vamos passar uma roupa, empreenda amor. Você vai trabalhar numa empresa e você vai ali produzir uma peça para alguém. Nós temos que empreender amor, porque as pessoas vão ver ali o testemunho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que faz tudo com amor, porque a luz que emana dentro de nós, a graça que emana dentro de nós, vem do alto, vem de Cristo Jesus, que nos ensinou a fazer tudo com amor. Até a entrega que Ele fez foi com o mais puro amor. Meu Deus, meu Pai, eu te peço agora, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que se entregou por nós, pela nossa vida, pela nossa existência. Vem trazer força para os meus irmãos que estão ouvindo, trazer paciência, trazer esperança, que a chama da menorá, da esperança venha sobre você, seja reacendido a chama da esperança, a chama do amor, a chama da paciência. Enche meus irmãos agora, Pai, com a paciência, a mesma paciência que o Senhor teve no Getsemane. Ele sofrendo toda aquela pressão, a pressão do pecado, nosso pecado, da humanidade inteira sobre ele, a distância do Pai. Ele teve angústia de morte, pensando talvez até, afaste de mim esse cálice, em desistir em cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Pai, eu te peço agora, quando nós pensarmos em desistir,
Que a oração de Jesus venha em nosso coração, Pai. Mas contudo não seja feita a minha vontade, Pai. Eu quero desistir, eu quero abandonar, porque eu não estou aguentando esta pressão, eu não estou aguentando mais esse sofrimento, eu não estou aguentando mais essa angústia, essa dor, essa espera maçante do milagre da minha vida. Eu não aguento mais ver as famílias por aí todas sorrindo e todas contentes e a minha destruída. Eu não estou aguentando mais, Senhor, quando nós entrarmos neste processo, nesta fase do processo, Senhor. Que o Teu Espírito venha sobre nós, como aquele anjo que veio até o Getsemane e consolou Jesus. Que venha o Teu Espírito e nos console, e nos dê a certeza da vitória, e nós possamos colocar uma vírgula na nossa oração e dizer: mas contudo, Pai, com todo o meu sofrimento, com toda a minha angústia, com toda a minha dor, com toda a minha fragilidade, com todos os meus pecados, que seja feita a Tua vontade na minha vida, Pai. Que seja feita a Tua vontade. Assim foi a trajetória da primeira fase de Jesus. E Ele foi levado, atado à coluna na casa de Pilatos. Assim foi a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra seja implantada nos nossos corações, que nunca falte a Tua graça na nossa vida, que nunca falte a Tua presença, Senhor, na nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, salve. Glorifica ao nome de Jesus, meu irmão. Escute esta canção. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o Teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o Teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada. E é assim, meu irmão, minha irmã, que a gente vai superando a nós mesmos, entende? A primeira vitória eu aprendi com um general do exército de Israel. A primeira vitória da tua vida é quando você dobra as suas cobertas e arruma a tua cama. Parece ser insignificante, mas isto é de grande valor
é de grande apreço para Deus, porque você está honrando as primeiras coisas, as coisas no secreto. Se você não tem zelo pela tua cama, onde você dorme, onde é o teu altar, aonde você deita e descansa, Deus nunca vai confiar coisas grandes para você, e nem a mim, amém? Então, temos aqui, cadê o meu óculos, Cleito? Ah, tá aqui. Sem o óculos eu não vou enxergar. Alguns recados, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. Toda sexta-feira, nosso grupo de oração, às 19 horas. E temos também, dentro do grupo de oração, que é lá na comunidade Santa de Virgens, nós temos a escolinha para as crianças. Tudo que é pregado lá em cima, no grupo de oração, também é pregado, é claro, dentro da pedagogia para a criança, dentro do ensinamento que é acessível ao entendimento delas. E também agora nós temos um grupo de jovens, entende? Tudo que é pregado lá em cima é pregado para as crianças e também é pregado para o grupo de jovens. Então pode vir a família inteira. Você é convocado, convidado especial a estar conosco toda sexta-feira. Menos essa sexta-feira agora, porque é da sexta-feira da Semana Santa. Mas na próxima sexta-feira você já pode comparecer a comunidade Santa de Virgens. Também temos nosso encontro das mulheres segundo o coração de Deus. É um encontro mensal, feito só para as mulheres. Os homens, os filhos ficam em casa, fazendo a comida, cuidando dos menores ou cuidando das crianças. E as mulheres vão se abastecer, vão revigorar, vão aprender e vão entregar tudo o que você necessita, tudo o que você precisa, as mãos daquele que pode resolver o teu problema, o meu problema. Esse encontro em abril será no dia 25/4, às 19 horas, na comunidade Santa de Virgens. E também aqui, mais para o final do ano, vamos ter um retiro, um Kairos, retiro de um dia, de uma missionária de fora que vai vir, para estar pregando um retiro somente para as mulheres. Entende? É um Kairos. E você pode encontrar aqui todos os dados aqui, os horários, nas nossas redes sociais. Missão Gladiadores do Rei Limeira, também no Instagram e no Facebook. Ok? Deus abençoe. Uma ótima semana. E vamos para frente, para cima.